Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Teu amor é real, tua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Chegamos ao 11º dia do nosso encontro e ontem nós vimos a viúva que deu tudo o que tinha para o Senhor. Hoje nós também vamos ver alguém que estava disposto a dar o que tinha para Jesus. Vamos abrir na nossa Bíblia em João, capítulo 6, dos versos 1 a 13. Algum tempo depois, Jesus partiu para a outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: "Onde compraremos pão para esse povo comer?" Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles já juntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Os discípulos estavam com um grande problema. Como é que eles iriam alimentar aquela multidão? Eles tinham proposto a Jesus que mandasse a multidão se dispersar, que eles procurassem algum lugar para comer, alguma coisa. Afinal de contas, eram 5.000 homens, mais mulheres e crianças. Alguns estudiosos calculam que teria cerca de 20.000 pessoas. Como dar de comer a 20.000 pessoas? E logo eles dizem: não temos dinheiro suficiente para isso. E eu imagino, não está na palavra de Deus, mas que André começou a andar entre a multidão. Será que alguém teria ali alimento? De repente ele poderia juntar o que todo mundo tinha e redistribuir, né? Talvez na mente dele foi isso que ele pensou. E enquanto ele procura, ele encontra um rapaz. A Bíblia fala de um rapaz, de um menino, que poderia ter entre 9 e 14 anos, né? Era assim que eram chamados os meninos. E esse menino tinha 5 pães de cevada e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes. 5 pães de cevada, não de trigo. O pão de cevada era o pão mais pobre, dos que eram pobres realmente, que podiam fazer aquele tipo de pão. Não é como o nosso pão francês, né? Eram mais como os pães árabes, uma bolachinha. E os peixinhos ali, né? Como um escabeche para pôr no pão, dar algum sabor. Era tudo isso que havia. E nós podemos imaginar que esse menino pode ter ouvido André procurando o alimento e ele mostrou o que ele tinha, né? É interessante a gente ver o coração doador e generoso desse menino. No meio daquela multidão, ele teria vários motivos para não falar nada do que ele tinha. Ele podia, por exemplo, ter ficado com aqueles pães bem quietinho para ele comer, afinal,
ele estava percebendo também que ali não havia lugares para comer, né? É uma multidão. Então, ele deve ter pego aquilo na casa dele, a mãe separou para ele poder comer, e ele podia muito bem ter se ido para um cantinho e se alimentado sozinho. Ou ele poderia ter vergonha de mostrar, afinal de contas, era um lanche de alguém pobre, né? Era um lanche humilde. E então, eu não vou mostrar para ninguém isso que eu tenho aqui. Ou também, ele poderia não ter mostrado por pensar o que esses pães e esses peixes vão poder saciar a fome dessa multidão. Eles vão acabar arrancando da minha mão aqui, né? E não vai dar conta, não vai servir para todo mundo. Ou seja, esse menino poderia ter pensado muitas coisas, mas não foi isso que ele fez. Ele disponibilizou o seu lanchinho para André, porque com certeza André não arrancou da mão do menino para ir mostrar para Jesus. Ele leva o menino. Temos aqui um menino e ele tem pães e peixes. Mas o próprio André não acreditava que aqueles pães e aqueles peixes poderiam ser usados para suprir a necessidade de alimento de toda aquela multidão. E ele diz, mas o que é isso diante dessa multidão? Mas Jesus, ele olha para a oferta daquele menino, ele pega aquela oferta e a primeira coisa que ele faz é agradecer por ter aquilo. E ele começa então a partir aquele pão. Eu acho que a primeira vez que Jesus parte e dá para alguém ou começa a colocar num cesto, os outros devem ter pensado, tá, quantos pedaços Jesus vai conseguir cortando aí esse pão, né? Mas a verdade é que ele começa a encher cestos, primeiro manda a multidão sentar, né? E vai começar a encher cestos e cestos, e aquela multidão se alimenta, e depois ainda é recolhido o que sobrou para que não fosse desperdiçado. Então, o milagre da multiplicação ele acontece a partir dos pães e dos peixes daquele menino. E nós podemos ver várias coisas nessa oferta. A oferta, em primeiro lugar, ela foi desacreditada, né, pelos outros, mas ela foi usada por Deus. Os outros podiam não acreditar que desse muita coisa, né? Esse pouco de peixe e pão, o que vai adiantar? Mas Jesus transformou aquilo no suficiente para saciar a multidão. E a segunda coisa que nós podemos ver sobre essa oferta deste menino é que aquela oferta que era pequena se transformou em algo muito grande nas mãos de Jesus. De poucos peixes e pães, 5.000 pessoas, né? 5.000 homens, mais as crianças e mais as mulheres, cerca de 20.000 pessoas foram alimentadas. Então, algo que era pequeno se tornou muito grande. E nós também vemos que aquela oferta daquele menino teve o poder, a partir da transformação que o Senhor Jesus operou, de saciar a fome de toda a multidão. Eles comeram para sobrar. Ninguém comeu e só, pronto, deu uma enganadinha no meu estômago. Não, eles comeram e comeram e comeram o quanto eles quiseram, né? E eles foram saciados. E não só isso, ainda cestos foram cheios para que outros pudessem comer ou quem sabe até mesmo eles depois, né? Quando a fome voltasse, poderiam comer. Mas a verdade é que não foi restrita à saciedade daquele momento, né? A saciar a fome daquele momento. Não, ela pôde se manter para ir além, para que outros também pudessem ser saciados. E o que podemos aprender para a nossa vida através da oferta desse menino? A primeira coisa importante para que a gente possa refletir e pensar é que o lanche que o menino tinha, na verdade, não era dele. Tudo o que temos é de Deus. E aquele lanche, ele foi uma providência de Deus. A obra e o propósito daquela multiplicação de pães era mostrar mais uma vez que Jesus era Deus, que Jesus tinha um poder
né? Que vinha de Deus. Então, desde o momento em que a mãe daquele menino começou lá a colocar o pãozinho, o peixe na sua mochilinha, né? Que não tinha mochila, mas algum tipo de coisa que ele carregava. Desde aquele momento, o propósito já estava firmado. Aquilo era para chegar nas mãos de Jesus e ele transformar em alimento para a multidão. Da mesma forma, Deus, ele nos dá dons, talentos, bens, a nossa vida com um propósito. E tudo pertence a Ele. Então, essas coisas que aparentemente são nossas, na verdade são de Deus. E essa é a primeira coisa que nós devemos ter bem claro na nossa mente. E a segunda coisa é que, se é tudo de Deus, quem julga o valor do que nós temos é Deus e não as outras pessoas. Pode ser que alguém já falou para você que você não era muito talentoso para fazer uma determinada coisa, que você não tinha capacidade, ou que era melhor você pensar em outra coisa, ou ninguém nem precisou falar, a forma como te trataram, você entendeu assim, que você não era alguém que realmente poderia ser usado por Deus. Às vezes nós nos comparamos a pessoas que Deus está usando de uma outra forma, né? A pessoas da mídia, pessoas grandes pregadores, tal. E você diz, quem sou eu diante desta pessoa? E esse é um pensamento que não vem de Deus, porque Deus, ele criou cada um do seu jeito, da sua forma, com o seu talento, e Ele tem propósitos específicos para a vida de cada um. Portanto, Ele é quem julga o nosso valor. Ele é quem nos dá valor, porque Ele sabe exatamente que peça nós somos nessa engrenagem maior do reino dEle. Outra grande lição que fica para nós é que qualquer pequeno talento, qualquer pequeno dom, poucos bens que nós possamos disponibilizar para Deus podem se tornar grandes e suprir grandes necessidades. Como é maravilhoso nós vermos às vezes o testemunho de missionários que são abençoados por poucas coisas. Como é abençoador para muitas cidades, para muitos povoados, quando uma caixa de roupas boas, mas usadas, chega até essas cidades. Então aquilo que aparentemente é pequeno, é pouco, né? Não é de valor, nas mãos de Deus, realmente se torna algo grande, algo que vem suprir a necessidade de muitas pessoas. Muitas vezes uma palavra nossa, que parece tão pequena, pode ser algo que vem abençoar de uma maneira muito grande a vida de uma pessoa que naquele momento está necessitando. Uma oração que é feita, né, e que chega no momento certo. Então, aquilo que é pequeno, aparentemente, nas mãos do Senhor, se torna grande. Uma outra lição que fica para nós é que a nossa oferta pode matar a fome de uma multidão. E aí nós estamos falando de evangelismo. A nossa palavra, anunciando o Salvador, pode chegar na vida de uma pessoa, saciar a fome de Deus que ela tem, ela compreender o Evangelho e ela se tornar alguém que também anuncia, e outra pessoa que ouve também anuncia, e aquilo vai de um para o outro, de um para o outro, de um para o outro. E você nem tem dimensão da onde aquela sua primeira palavra está chegando, né? Os resultados do seu trabalho, da sua disponibilidade em realmente anunciar o Senhor Jesus. Então, a nossa oferta, aquele momento em que nós estamos ali, e hoje mais do que nunca, né, com as redes sociais realmente sem controle, da mesma forma que uma fofoca, que uma coisa ruim pode realmente espalhar, quanta coisa boa pode espalhar. Às vezes nós recebemos uma figurinha, um versículo, né? E a gente pode parar para pensar, quem é que fez esse versículo? Quando fez? Nossa, aquilo vai passando de um para o outro, de um para o outro, de um para o outro. E aquela primeira pessoa que fez aquele slide, ela já não tem mais nem controle de para quem foi. Então, nossa
doação, a nossa oferta pode realmente saciar a fome de uma multidão. Não só com o evangelismo, mas também com outras palavras, com o discipulado, né? Você caminhar com alguém que dá os primeiros passos na vida cristã, ajudando essa pessoa a se fortalecer, o quanto que a vida dela pode abençoar outras pessoas, e você vai estar sendo instrumento nas mãos de Deus para que aquilo aconteça. E assim como foram recolhidos cestos do que sobrou, a nossa vida com Deus, aquilo que nós ofertamos, pode se tornar algo que vai de geração em geração. Então aquilo que nós fazemos, para o Senhor Jesus, nós não temos controle do quanto Ele pode usar e em quantas vidas aquele pequeno ato que nós fazemos pode realmente ser usado por Ele para alcançar pessoas. O nosso envelope de hoje diz: quais são os seus pães e os seus peixes? O que você tem recebido de Deus, que está aí nas suas mãos? Quais são os seus talentos? Quais são os seus dons? Quais são as pessoas que Deus tem colocado nas suas mãos? Quais são os propósitos que Deus tem na sua vida, que você pode realmente desenvolver e dar para Ele? O que pode ser o seu ministério? Às vezes nós achamos que ministério é você pregar, é você ensinar, é você cantar, mas tudo aquilo que nós colocamos realmente como missão da nossa vida, como propósito, né? Como serviço ao Senhor, como oferta sacrificial ao Senhor, se torna um ministério. A música que ouviremos agora, ela também é uma oração. E ela fala da nossa vida ser entregue ao Senhor como uma oferta de amor. Que realmente nós possamos fazer isso, ofertar ao Senhor a nossa vida. Eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta
que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Amém? Vamos fazer realmente como um menino, né? Entregar a nossa vida ao Senhor. E com certeza essa oferta irá alcançar muitas vidas. Nós vamos ser instrumentos na mão do Senhor. E assim como aquele menino deve ter ficado muito feliz de ver uma multidão ser alimentada com o seu lanchinho, nós também teremos a alegria de ver muitas vidas alcançadas através da nossa vida, através do nosso testemunho, através daquilo que realmente somos para Deus. Então que Deus possa realmente usar cada uma de nós. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus grande, poderoso, Senhor, que pega as pequenas coisas da nossa vida, Senhor, as nossas pequenas capacidades, os nossos pequenos talentos, Senhor, o pouco, Senhor, realmente que temos diante da nossa avaliação, mas que o Senhor torna tudo tão grande, Senhor. Abençoa, Senhor, para que a nossa vida seja oferecida realmente a cada dia a Ti, Senhor, e que nós possamos ser instrumentos de bênção, instrumentos de graça, Senhor, alcançando através do Evangelho, Senhor, a vida de outras pessoas. Que o Seu nome seja propagado, Senhor, através da nossa vida, daquilo que disponibilizamos ao Teu serviço, Pai. Abençoa cada irmã, Senhor, que está neste encontro, que cada uma possa ter realmente esse encontro contigo, em que o Senhor lhe revele o que quer, Senhor, da vida dela, qual é o propósito realmente da sua vida, para que ela possa ser usada por Ti, Senhor. Abençoa-nos, Senhor, para que possamos ver os frutos, Senhor, da Tua ação, da Tua intervenção em nós. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Que Deus realmente revele a cada uma de nós qual é o propósito para a nossa vida, como Ele pode nos usar, como podemos ser instrumentos de bênção e de graça. Que Deus abençoe a todas nós. Eu marquei